A convidada de hoje, sim, a primeira mulher no podcast. Ela me conheceu 3 anos atrás, quando eu percebi que meus dentes estavam todos tortos e eu precisava resolver isso. E o resultado tá aqui, né, galera? Esse sorriso perfeito barra angelical que eu tenho hoje, graças à convidada de hoje. Ela atua na área de ortodontia faz mais de 20 anos. Além da carreira profissional dela na área de odontologia, ela também foi uma das fundadoras do Ministério de Dança na igreja da cidade aqui em São José. E hoje a gente conversou sobre tudo isso e eu fiquei extremamente feliz dela tirar tempo do dia dela para vir aqui no podcast conversar comigo. O convidado, a convidada de hoje é a Rita Mello. Só fortalece isso, e até pelo tamanho dos olhos, viva esse Você é dentista. Sim. Faz quanto tempo que você é dentista? Eu não sei. Eu me formei em 1998. Eu já perdi as contas, dá 26 anos? 27. Ô, louco! Na minha É. cabeça você tinha 26 Aham, anos. sim. Mas enfim, como que você decidiu o que você queria fazer dentro da odontologia? Porque você falou que, pra mim, uma vez, que você não gosta de fazer cirurgia. E por isso que Aham. você não quis fazer isso. Então, por que você escolheu o que você faz hoje? Nossa, Joel, na verdade, assim, a odontologia, ela veio em segundo plano na minha vida. Ah, eu não Antes, sabia. desde criança, eu tinha o sonho de ser médica e o meu sonho era ir para a África. Era isso que eu queria da vida. Peraí, mas qual que é a conexão de... Ir para a África trabalhar como médica, em ONG, em causas humanitárias, ser que missionária. Essa era a minha meta. E daí, só que conforme eu fui crescendo e tal, estudando, então eu fui até o cursinho ainda, eu terminei o terceiro ano do ensino médio, entrei no cursinho, ainda pensando em prestar medicina. Só que daí eu comecei a mudar, né, em relação a isso, a questão de futuro, de vida e tal. E daí eu prestei vestibular para medicina em 2 faculdades e em odontologia para uma. Quando chegou na época de fazer o vestibular, aí eu já estava completamente decidida. Eu vou para odontologia. Uhum. Resolvi ir para algo onde eu pudesse trabalhar na área de saúde, onde eu pudesse ainda servir as pessoas como eu meio que imaginava, né? Mas eu não estava mais tão disponível a enfrentar o que se enfrentaria para entrar numa faculdade de medicina, que é muito difícil. É mais tempo E do morar medicina, fora, né? sim, é mais tempo. O curso de odontologia eram de 4 anos, medicina 6 anos. Muito mais difícil, né, de entrar em medicina, embora eu fosse realmente bem estudiosa e tal. Eu teria que morar fora. Eu morei fora de casa para fazer o cursinho, para me preparar para o vestibular de medicina. E daí eu falei, gente, eu acho que não é bem isso que eu quero, não sei, fui perdendo a vontade, fui para odontologia e fiz a Unesp, que é aqui em São José dos Campos, é uma faculdade boa, estadual e tal, então foi tudo de bom, né, porque eu morava em casa e não tinha os custos com a faculdade. E ainda tinha muito isso em mente, né, da questão de trabalhar como nessa área, assim, servindo, missões e tal. E tanto que, durante o meu curso de odontologia, eu participei de muito trabalho missionário. Ainda sem ser formada, eu fazia muita viagem com as pessoas da minha igreja, a gente chamava Circo da Esperança, a gente tinha um ônibus médico e odontológico. E nessa era época você era de São José mesmo? Sim, sempre daqui Então de São José. era sempre com a igreja da cidade, que antes era... Era a primeira igreja batista. Era sempre com eles? Sempre com eles, sempre Legal. com eles. Então eu fazia viagens, às vezes as minhas férias não era na praia aqui, às vezes as minhas férias eram em viagens missionárias. E lá no ônibus eu, sempre junto com algum outro dentista, porque eu não era formada ainda, né? Mas fazia de tudo, era extração, muita emergência, muita prevenção também, que a gente atendia bastante criança. E eu amava tudo isso. Só que aí o tempo também foi passando na faculdade e eu comecei a ver que eu não gostava muito assim dessa área de cirurgia, de me envolver com sangue, com anestesia, com dor, sabe? Não fiquei meio
Da assim, pessoa sentir dor. sentir dor e tal. Ter medo de ir pra Aham. dentista, né? Mas eu gostava muito de criança, né? Ah. Sempre gostei muito de criança. Então, eu falei, vou terminar a faculdade e vou fazer pediatria, Uhum. né? Odontopediatria, né? E daí, nesse caminho da odontopediatria, onde eu comecei a estudar mais, a ortodontia acaba se vinculando muito à odontopediatria, porque a gente trabalha muito preventivamente. E aí, eu comecei a amar a ortodontia. A orto tem muita coisa também que é meio física, meio matemática. A gente tem que fazer cálculo, a gente tem que traçar reta, tem que ver para, né, medir forças, pensar em como a gente vai equilibrar essas forças para ter aquela resposta que a gente precisa. E isso tinha também tudo a ver comigo. Eu gostava muito. E daí eu comecei a estudar cada vez mais a ortodontia e fui amando cada vez mais. E é diferente da parte clínica odontológica, porque realmente a gente não lida muito com essa questão da dor, com anestesia, com sangue, né, com barulhinho de motorzinho. Então é uma coisa que, para mim, ela foi se tornando cada vez mais leve e mais prazeroso. Daí eu me casei, tive filhos, e aí a ortodontia era melhor ainda para equilibrar dentro dessa minha realidade de família, porque você tem, né, você atende os pacientes normalmente a cada 21 dias, uma vez por mês, a cada 45 dias, enfim, mas fica muito mais fácil de organizar a rotina diária ali, de maneira que eu conseguia também estar na minha casa com os meus filhos, né, cuidando deles Você e tal. casou antes de terminar a faculdade ou Não, depois? casei depois. Já estava trabalhando? Já estava trabalhando. Entendi. Eu já tinha acho que pelo menos uns 2 anos de formada eu já estava Legal. trabalhando. Entendi. A parte de dor eu tenho que discordar, porque quando você faz esqueci a palavra. Quando o desgaste no Invisalign, nossa, aquilo... Aquilo lá é ruim, né? Eu também não gosto de fazer IPRs. Mas a anestesia é a pior. Pode ter certeza. Você não aplica, eu acho que você nunca aplicou. Tanto que quando eu cheguei e tinha que tirar todos os terceiros molares, dentes do siso. os sisos, você falou, beleza, vai ter que fazer isso. Agora essa pessoa vai fazer pra você. E quando eu cheguei, eu pensei que ia ser você. Aí chegou, você lembra o nome dele? Foi o Udo? Não sei. Não, ele tava Não nos foi? Estados Unidos já. Mas era um cara bem grandão, Aham. bem alto assim. Eu olhei pra ele e falei, eita, isso aqui não vai ser fácil. E ele, porque é difícil, né? É um processo Aham. meio, é um esforço. Ele assim, eu olhava pra cima, nossa, nem olha. Ele assim, isso aí você não faz. Não, Nem não aplicar gosto. anestesia. Eu aplico anestesia quando necessário, mas para Mas o que ortodontia você faz é mais que difícil. precisa de anestesia? Ah, deixa eu ver. Às vezes, se eu faço alguma extraçãozinha, normalmente quando eu faço extração é dentinho Mas pra de criança, leite. né? Dentinho de leite. Às Aham. vezes, se precisa anestesia. Se eu vou fazer uma restauração, às vezes eu faço, né? Quando a pessoa tá com uma cárie ou quebrou um dente, aí eu faço uma restauração. Em algumas situações é necessário fazer a anestesia, mas não é uma coisa que eu faço toda semana no consultório, não. É bem menos. Eu tenho uma pergunta. Hoje em dia, é que faz tanto tempo que eu não tenho dente de leite, é isso que Aham. chama? Que eu não sei o que as crianças estão fazendo hoje em dia. Estão fazendo a mesma coisa de sempre? De tipo, o dente fica molinho e tipo, reclama, aí o pai chega e faz assim e tira? Ou tem algo novo que eles estão fazendo por aí? Não é assim mesmo, é o processo natural. Ou o dente cai sozinho, ou a criança mesmo tira, ou ela vai Não tem algo no novo que, dentista tipo, pra geralmente tirar. eles estão vindo mais pra você tirar ou algo assim. Eles só estão fazendo o que normal. É, o normal. É que hoje em dia eu nunca sei, porque também eu não tenho muito... O meu irmão é o único criança que eu tenho contato, assim. Ele já perdeu todos os dentes, eu acho, também. Mas as crianças têm... Eu diria que as crianças de hoje em dia eu vejo como mais... Não mimados, mas eles têm mais dificuldade em lidar com, tipo, dor, essas coisas assim. E eles querem, tipo, a solução mais rápido. É isso que eu vejo com as crianças. Então eu não sabia se eles tinham mudado alguma coisa. É, que não eles é tão nem indo só mais as pra dentro. crianças, eu acho que os pais querem mundo, né? isso. É, os pais não querem que os filhos sintam dor, às vezes. Mas tem algumas coisas que fazem parte do processo. Sim, com né? certeza. Então, eu acho que quanto mais leveza e naturalidade a família levar, a criança vai se sentir melhor e mais segura. Qual que é o nome da pessoa que vem e, tipo, deixa dinheiro debaixo do travesseiro quando A perde? fada do dente. Isso, Se ela existe? ela existe? Você conhece? É uma lenda
fada, né? Não, da com fadinha certeza. do dente. Mas isso aí ainda tá, tipo, popular e Sim, acontece toda hora? muito. As Você crianças... colabora com isso, às vezes, quando você... eu não incentivo, mas assim, quando a criança às vezes chega falando, eu também não, eu deixo ela ali não é pra os pais na ficarem bravos, né? fantasia dela, Tipo, é algo pra né? eles. E eu brinco que tem fada do dente que é rica, né? Tem criança, assim, teve um paciente que chegou e falou, caiu meu dente, a fada do dente deixou pra mim um dinheirinho. Eu falei, nossa, que bom! Ela deixou R$100. Eu falei, nossa! A minha fada do dente deixava dente boa. 3 moedinhas de 50 centavos. E eu ficava, ô, louco. Mas é legal esse aspecto lúdico pra criança, né? Porque ela cria uma expectativa e é mais fácil para ela passar pelo processo, tipo, agora né? tirei o dente, doeu, tá sangrando, porque sangue é tipo Aham. assustador pra uma criança, né? Tá sangrando, beleza, mas agora vai ter alguma coisa que ter vai uma chegar. e tudo mais. recompensa, uma surpresa, é legal, sim. Meus pais meio que fizeram isso, não era... Eu acho que eles nunca mentiram pra gente sobre isso, né, Helena? Mas tinha esse conceito de, tipo, a fada do dente, mas a gente sabia que era eles. Sabia que não era, Tipo, aham. que se nem o Papai Noel sempre foi, Aham. tipo, é eles. Né, Helena? Fadas do dente, eles incentivavam mais do que Papai Noel. Não, Papai Noel nunca incentivaram, mas o Fada do Mas Dente... eu acho que só incentivaram porque eles sabiam que a gente não acreditava. Eu acho que era, tipo, bem... A gente sabia, mas era algo legal como criança, Aham. né? A Helena, a minha irmã que tá aqui, vocês não conseguem ver, ela quase nunca ganhava nada da Fada do Dente, por quê? Ela tirava o dente e não contava pra ninguém. Tirava sozinha e não avisava ninguém. Aí minha mãe, tipo, Helena, você não tinha dentes aí na frente? E ela, tipo, eu tinha, mas eu tirei. E, tipo, e o dinheiro da... Não, tá tudo bem. Olha Ela só resolvia sozinha. Bem resolvida. Sabe aquelas táticas de colocar fio dental e colocar na porta e Aham. fechar essas coisas? Você recomenda isso ou um pouquinho não um pouquinho recomendo. Mas É tem um pouquinho criança ruim que pra gosta gengiva, de se né? aventurar. Ó, teve um paciente que ele chegou pra mim e falou, ele amarrou o fio dental no dente e a outra ponta ele amarrou na bala da Nerf. Nossa. Funcionou? Funcionou. Tinha força pra fazer isso? Conseguiu, assim, aí eu Tava mole, né? Sim, dentinho bem molinho, né? Mas Que assim, legal. eles inventam estratégias, mas acontece, né, de fazer essa coisa de amarrar na porta. Aí eu brinco, amarra no rabo do cachorro, às Meu vezes, Deus. né? Mas é brincadeira, né? Não, nada assim não, faça isso, né? É amolecendo devagarinho, né? Tem pai que gosta, né, de tirar, passar o fio dental para tirar. Mas tem que tomar cuidado para não machucar. Tem pai que fica ansioso, o dente nem Sim. tá mole ainda o suficiente e vai lá e tenta tirar o dente da criança, judiação. Aí dói. Sim, aí dói Né? pra caramba. Não é assim, ele tem que estar bem molinho mesmo. Eu sempre fui um pouquinho diferente, porque eu gosto daquele sonzinho que o dente faz. Eu também gostava. Eu ficava até... Ah, eu gostava daquele sonzinho. Eu ficava até triste quando saía. Mas você já viu o vídeo? Eu acho que viralizou muito uns anos atrás. Muitos anos atrás. Da criança que o pai dele colocou um foguete e amarrou o dente dele no foguete. Tipo aqueles que você liga e ele vai embora. Você já viu esse vídeo? Não vi, acho que não vi. A potência do foguete Ai, indo, meu tipo, Deus. tanto. A criança, tipo, na expectativa e tudo mais. O dente dele só evaporiza, tipo, vai embora. E eles, assim... E, tipo, ele vai acontecer e tudo mais. E, do nada, o dente dele não tá mais lá e tá lá no céu. Esse aí eu acho que eu apoio, tá tudo bem, esse aí. Ai. Mas, voltando. A parte da cirurgia você não gostava tanto, porque sangue, dor, aquilo lá. Mas quando que entrou Invisalign no processo de... Eu vou fazer orto, mas quando que entrou Invisalign nessa equação de fazer isso aí? Então, eu fiz a especialização em ortodontia e aí a gente tem que sempre estar se atualizando, porque as coisas evoluem, né? Então, quando eu fiz a ortodontia, depois que eu terminei, ainda veio um outro sistema que eram os aparelhos autoligados. Eles já existiam, mas na especialização a gente ainda não estudava tanto eles assim. Aí veio o aparelho autoligado, que já era um aparelho que tinha uma resposta um pouco mais rápida, ele já tinha algumas Qual que era vantagens. Ele é aparelho de brackets, porém não precisa colocar aquelas borrachinhas coloridas em volta. Ah, entendi. O próprio bracket dele tem um sistema de autoligação, né, do arco. E aí, assim, na evolução, a Invisalign já existe há muitos anos, né? Mas, lógico, muito tempo atrás ainda não era uma coisa assim muito evoluída.
E daí eu soube da Invisalign, acho que por algum professor, alguma coisa assim. Aí eu comecei Ainda a me na interessar. escola? Não, já tinha terminado. Entendi. Mas já creio que já existia, assim, naquela época, mas ainda bem em fase bem inicial. Foi uns bons anos depois. Eu acho que eu me credenciei na Invisalign foi em 2013, mais ou menos. Eu terminei a minha especialização em 2008, se eu não me engano. Então, levou um tempinho. Aí, eu fiz o credenciamento e tal, gostei. Iniciei o sistema Invisalign. Eu acho que eu até fui uma das primeiras aqui em São José a iniciar com o sistema. Eram bem poucos dentistas que tinham. Mas ainda era um pouco complexo de trabalhar com Invisalign. A gente tinha que fazer... Não tinha scanner. A gente tinha que fazer moldagem. O sistema ainda tinha algumas limitações na questão de movimentação, a própria composição, né, do plástico ali, do alinhador, o estagiamento. Então, ainda estava no início. Mas eu fiz um caso que realmente ficou muito bom, ficou muito bonito. Aliás, eu atendo hoje em dia o filho do meu primeiro paciente de Invisalign. Sério? E ele está bem até hoje lá, está com os dentes direitinho e foi um tratamento bem legal. Ainda usando a contenção? Usa contenção, tem que usar. Tem que usar sempre, né? Mas deu super certo. Só que aí eu me desmotivei um pouco por conta dessa questão da moldagem. Demorava para chegar aqui para os Estados Unidos. A conversa com o técnico era diferente. A gente não tinha. Hoje a Invisalign evoluiu muito. Não só na tecnologia, mas no apoio que eles dão ao dentista. Tinha aplicativo naquela época? Não tinha nada. Hoje em dia é quase uma inscrição que você faz no celular. Mal tinha celular direito, eu acho. Então, assim, mudou muito, muito, muito. Tanto toda a tecnologia, né? O algoritmo do Invisalign evoluiu muito, porque quanto mais casos tem, mais ele fica aprimorado. E o suporte que eles dão para o ortodontista, né? Então, a gente tem um suporte muito grande. Eles investem muito em treinamento, muito, muito, muito. Então, assim, o conhecimento vai deixando a gente cada vez mais seguro para usar esse sistema que é incrível, é o meu preferido. Eu fiquei muito surpreso quando você usou o scanner, né? Que entra e, tipo, faz um escaneamento de todos os dentes. Aí você vê o software lá, ele faz a moldagem e tudo mais e aparece. Aí você consegue ver todo o processo, onde deveria estar, onde está. Uhum. Você deve estar vendo muita mais coisa, mas até para o paciente ver e olhar e falar, nossa, é exatamente assim que meu dente tá, e tá nessa posição. Eu diria que é um acompanhamento que o aparelho normal eu acho que nem tem, né? A gente não consegue fazer. Então, o scanner, ele veio depois, né? Depois de alguns anos que veio o scanner intraoral e que ele ficou acessível para os dentistas. Embora seja um investimento, mas é um investimento que vale a pena. Começou no mercado, 80 mil. É mais, né? Não, quando começou no mercado era, tipo, bizarramente caro, né? Aí nem todo mundo conseguia. Hoje em dia eles têm, ainda continua, para você comprar realmente é mais caro que um carro, dependendo Sério? do carro. Sério? Nossa, eu chutei muito alto, eu pensava que era menos. É mais? É mais. Ô, louco! Deve ser mais de 120 mil, eu não sei quanto tá hoje. Louco! Agora eu entendi porque você falou, nesse dia vai estar o scanner porque você... Eu alugo. Entendi. Então, eles fizeram um esquema de rental que aí facilitou para todo mundo. Porque é que nem um iPhone. Todo ano lança Com certeza. um novo. E daí você vai ficando com o aparelho que vai ficando para trás. E para você vender, já perdeu muito o valor de mercado. Né? E para você comprar outro vai ser caro de novo. Então, o sistema do aluguel é bem legal. Porque você aluga, lançou um novo, você faz um novo contrato, você troca aquele e pega um scanner mais novo. Mas o scanner, ele abriu o céu, né, pra gente, porque a gente consegue fazer a cópia digital dos dentes do paciente ali na tela e fazer esse acompanhamento que você falou, que a gente consegue fazer um comparativo se aquilo que foi planejado no tratamento ortodôntico com Invisalign é o que está acontecendo ali na boca. A gente consegue ver onde está, aonde deveria estar. A gente consegue ver o tanto que é aquilo que os dentes se movimentaram. E muitos outros recursos tem também ali, né, no scanner, né? O scanner tem, além disso, a gente evita moldagem, a gente consegue ver as forças oclusais, a gente consegue ver se tem cárie
entre os dentes. A gente consegue fazer planejamento para prótese, para facetas, para outras áreas que nem são da ortodontia. A ortodontia é só uma parte delas, né? É o que eu uso porque é a minha especialidade. Mas o scanner, ele trouxe uma evolução muito grande para a odontologia, que é o que diz, né? Abriu a porta para a odontologia digital, né? Para a era da inteligência artificial ali realmente incorporada ali na odontologia. Não, nem sabia que era tão técnico e tão preciso com tudo que estava acontecendo. Porque o que é incrível é que tem toda essa parte técnica por trás, mas é tão intuitivo e normal para o paciente ver, vai escanear, tudo bem. Aí faz o escaneamento e, tipo, parece que, é algo de boa, mas tá tudo aquilo lá por trás acontecendo, virou algo confortável para o paciente, que não é aquela moldagem que você fazia assim, e o gosto ruim, meio ardido, e aí você fazia tudo, e você era um pouquinho mais invasivo. Esse aqui é bem mais de boa para o paciente e dá muita mais informação para dentista, né? Sim, e hoje em dia o scanner ainda está vindo com os que estão saindo agora, né? Os mais novos estão fazendo escaneamento facial. Mas por quê? Para fazer... A gente consegue integrar as imagens do rosto com os dentes e fazer aquela projeção toda que a gente faz de como vai ficar o resultado final. Hoje a gente já consegue ver na tela do scanner no rosto. Eu consigo ver você Aí ali. não sei se... Aí é diferente. Mas como que o scanner funciona? Ele é tipo uma máscara, assim? Ele faz assim? Não. E tira uma foto geral? Ele ou, tipo... faz como se fosse um esquema de fotos, né? Então, ele vai ter a cópia ali do seu rosto e ele integra já os seus dentes ali nas suas imagens. Hoje em dia, a gente consegue fazer um pouco disso com o aplicativo da Invisalign. A gente consegue... Eu posso filmar você falando, né? E ele faz um vídeo, aí é uma simulação por inteligência artificial, né? Então, ele entende mais ou menos aquilo que você precisa, tanto em correção de posicionamento dentário, quanto na proporção de tamanho do dente, sorriso, coloração de dente. E aí, ele faz ali já na hora, em alguns minutos, você já consegue ver ali no seu rosto, né? Um vídeo seu de como seria o seu sorriso transformado. Que legal, dá um resultado final para a pessoa já, né? Ali nesse caso é uma expectativa, né? É uma projeção. E quando a gente faz o planejamento do tratamento ortodôntico com o Invisalign, que é o Clean Check, aí a gente já tem realmente algo mais próximo do real, desde que o planejamento tenha sido bem feito e que o paciente use direitinho, né? Use direitinho, né? Quando eu cheguei, eu queria fazer Invisalign, principalmente pelo fato que eu já tinha feito o aparelho... O que chama? Não é aparelho físico, é aparelho removível, fixo. É. Uhum. Que tem a aparência é um pouquinho mais óbvia para as pessoas. E eu, com acho que 15 ou 14 anos, já tava... Não, eu quero algo invisível. Aí eu vi que várias pessoas famosas já faziam, os atores e artistas, e eu falei, eu tenho que fazer isso. Aí, quando eu cheguei, eu pensei que ia ser, tipo, com certeza vai ser... Eu pensei que dava pra pedir online. Pensei que você só tinha que fazer a moldagem com o dentista e dava pra pedir online. E era, tipo, um processo de 6 meses que eles só mandavam, tipo, por entrega pra sua casa. É isso que eu entendi, quando eu era mais novo. Aí você explicou o processo e eu falei, é um pouquinho diferente, mas mesmo assim vai ser de boa. Aí você falou, o caso 3... Classe 3. Classe 3... Fiquei, gente, tá bem mais complicado do que eu sabia. E hoje em dia eu percebo que realmente eu consigo morder naturalmente. Eu nem sabia que eu não conseguia antes. E eu acho que todo esse processo mais técnico e tudo que você consegue fazer traz um conhecimento pro paciente que ele nem sabia que ele precisava ter, né? De tipo, quando você olha pros dentes de alguém, que é o sorriso, que é muito importante sobre a pessoa e tudo mais, como a gente mostra alegria pras pessoas. Eu acho que o consenso geral, para quem não tem essa área mais técnica, é tipo, retinho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Se tá tudo retinho naquela curva assim e tá branquinho, é um dente saudável, não tem problema nenhum. Mas tem tantas coisas por trás daquilo, como que você educa as pessoas que já pensam que tá tudo certo, que tem um problema grave que nem uma classe 3, que é a parte de baixo tá pra frente. Como que é? Tá assim, né? A classe 3 é a parte inferior, tá à frente da superior. Assim, né? Isso.
Como que você... Você nem sabia que eu conseguia fazer isso, né? Eu sempre empurro pra trás, mas o meu consegue ir pra frente se eu precisar. Mas, enfim. Como que você educa alguém que acha que tá tudo certo, que já tá... Não, tá tudo certo e tudo mais, mas você vê que realmente tem um problema que precisa ser resolvido? Os pacientes, né, as pessoas de modo geral, realmente elas entendem que porque o dente está retinho, tá tudo bem, mas os dentes eles precisam ter uma engrenagem, né? O arco superior precisa ter uma relação correta com o arco inferior para que essa engrenagem funcione de maneira equilibrada. Assim é ruim também. Assim é ruim. É como se fosse uma caixa de sapato, tem tampa e caixa. A tampa, ela tem que envolver ali a caixa. Né? Não pode ser a caixa não pode ser maior que a tampa, nem a tampa pode ser desencaixada, né? Muito na frente dessa caixa. Então precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma engrenagem. Cada dente tem um papel e uma posição correta para estar ocupando, mas o paciente realmente ele não tem a obrigação de saber isso, quem tem que saber sou eu, né? E uma forma de educar primeiro, as pessoas precisam entender que elas precisam ir ao dentista, né? Cuidar da saúde e tudo mais. Qualquer dentista que se preze, ele vai saber, ele pode não saber tratar ortodonticamente, mas ele consegue avaliar se essa mordida está correta ou não, se essa engrenagem está correta ou não. E daí ele vai orientar o paciente a procurar o tratamento. Quando a gente tem, no caso, o scanner ou uma câmera intraoral, fica muito mais fácil de explicar isso para o paciente. Fazer assim, mostrar, né? Ele consegue ver, né? O bacana ainda do scanner é que além dele conseguir ver na tela do scanner, né? Que eu faço a cópia digital e mostro, ó, o seu dente tá assim. Porque é difícil você ficar mostrando, olha, aqui é difícil para ele ver em si mesmo. Então, quando ele vê na tela, ele consegue entender muito mais facilmente. E existe ainda um recurso onde a gente faz uma simulação da correção ali na tela do scanner. Então, ele consegue ver, ó, esse é o padrão errado, esse é o padrão certo. Ele consegue ver isso no próprio dente dele. Ele fala, entendi, né? Então, acho que essa mostrar para o paciente é a melhor forma. E uma das melhores formas de mostrar é através, realmente, do escaneamento, que daí ele entende direitinho, né, o que está acontecendo. E daí, sim, a pessoa entende, eu preciso resolver esse problema, porque está errado, porque a minha engrenagem não funciona, isso pode me dar até outros problemas maiores ainda, né? Que não é só a estética. Existe toda a área funcional que precisa estar em equilíbrio também. Qual que é a pior coisa que você vê com as pessoas fazendo a pior coisa para a saúde do dente que as pessoas fazem, tipo, frequentemente, que tipo você vê e você fala, gente, isso aí é a pior coisa que você pode fazer pro seu dente? Olha, eu acho que o pior é Coca-Cola, gente. Tira dali, a gente conta. O excesso. Por que eu tô falando da Coca-Cola? Porque é muito comum. Eu também tomo Coca-Cola, lógico, eu gosto de Coca-Cola, né? Gelada, gosta, nesse né? calor. Nossa. Mas, assim, o problema é a frequência. Coloca uma Coca aqui. Já que você falou. Tem gente que acorda, bebe Coca-Cola, bebe 2 litros de Coca-Cola por dia. Meu Deus do céu. Né? O refrigerante, a Coca-Cola em especial, porque acaba sendo mais comum, ela é extremamente ácida, mesmo a light, não é só o açúcar, né? A Coca Zero também, porque ela é uma bebida ácida. Tudo que é ácido prejudica os dentes, né? Tudo que é doce de forma desmedida e sem o cuidado da higiene também vai prejudicar o dente, que é onde a gente vai ter ou surgimento de cáries ou a erosão ácida mesmo no dente, o envelhecimento precoce dos dentes, né? Então, assim, acho que esse é um dos grandes vilões, Coca-Cola, porque é o mais comum, que todo mundo, quase todo mundo, né, consome, né? Só que algumas pessoas fazem isso de uma maneira um pouco mais desregulada. Cigarro é péssimo, mas a gente já tem uma porcentagem menor das pessoas que fumam. Agora, refrigerante é algo muito comum. Doce todo mundo, é né? algo comum, né? Bala, excesso de bala, de doce. E também tudo isso sempre associado a uma falta, uma higienização precária, né? Então, acho que esse é um dos grandes vilões. É bom? O chiclete, se ele tiver açúcar, é ruim, porque você vai ficar ali com açúcar fermentando. Agora, você pega um chiclete sem açúcar,
O que é ruim? É tudo que é exagerado. Sim, com certeza. Né? Então, você mascar um chiclete um pouquinho, tá ok. Agora, se isso, tem pessoas que passam o dia mascando chiclete. É ruim, você fica com a musculatura ali, trabalhando o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Né? É igual você ficar fazendo musculação ali O dia inteiro, o dia né? inteiro. Não vai ser bom para você. Segunda coisa, quando você começa a mastigar, seu cérebro entende que você vai comer. Né? Ele vai produzir ali mais saliva. E o que vai acontecer com o seu estômago? Ele vai começar a se preparar para receber um alimento. Você vai aumentar a acidez do estômago para poder entrar no processo de digestão. Só que você não come nada, você não engole verdade, nada. E você vai ter um aumento da acidez ali de forma desnecessária. E que Entendi. pode acabar prejudicando. Então, chiclete, um pouquinho, ok. Né? Agora, se isso é todos os dias, muito tempo por dia, aí realmente não é bacana. Que interessante, porque eu não sei se você já viu, mas sempre tem umas trends agora com mídia social, né? Que agora tem muita gente vendendo, tipo, marcas, começando com chiclete saudável, que é pra ajudar seu dente. Você já viu isso? De tipo, agora eu não vou saber dizer o que tem no chiclete. Mas eles estão dizendo que é bom pro seu dente mastigar isso aqui, porque ele tem alguma química, assim, que é bom pro seu dente Às de vezes saúde. pode ajudar a limpar, você depois É que tipo você isso. se alimenta, você mastiga um chiclete, sim, você remove aquele resíduozinho ali, lógico que não vai substituir uma escovação, né? Mas pode até ajudar na higienização, vai ajudar você a produzir mais saliva, ajudar ali naquele processo inicial da digestão, mas a questão é, isso não deve ser um hábito de todas Sim. as horas, muito menos substituir a higienização, né? A escovação, uso de fio dental. Agora, o que eu tenho certeza que você não viu ainda é uma trend nova de as pessoas querendo a maxilar definida, né? Sim. Isso aí eu acho que tem desde sempre. Mas estão vendendo chicletes com níveis. Que você começa nível 1. Gente Aí do você céu. deveria fazer isso aqui, você mastiga isso aqui 3 vezes por dia. Isso aqui é real, tá? E aí você, tipo, o nível 1 ele é mais macio, mas ainda é mais duro. Então, trabalha. Aí você faz isso por 2 semanas, aí você compra o nível 2. Aí ele fica mais e mais duro e mais difícil pra você mastigar pra definir a maxilar. Isso aí é horrível, né? Sim, né? Porque você tá forçando a sua articulação e, gente, eu não acredito que vai conseguir realmente produzir uma hipertrofia daqui do músculo, né? Do masseter tão grande assim. Porque essa parte muscular, ela também está ligada à parte esquelética, ao seu formato de rosto, aquilo que já veio determinado geneticamente, todos os seus hábitos que você construiu ao longo da vida, né? Por exemplo, no meu formato de rosto, eu posso mastigar chiclete quanto eu quiser. Eu não vou ficar com o rosto quadrado. Não tem como. Os meus ossos não permitem isso, é o formato. Né? Então, tem coisas que não faz sentido. Falando do seu rosto, é engraçado isso. Porque eu acho que eu nunca te falei isso. Quando a gente começou, era tipo 2021, começo de 2022. Não, 2020. Aí a gente tinha máscara. E só eu tirava a máscara. Tanto que, tipo, qualquer vez que eu vou lá com você sempre tá de máscara, porque dentista sempre tá de máscara. Mas até quando você, tipo, me conheceu e tudo mais, sempre de máscara, atendimento, tudo. Aí, quando eu fui lá pra igreja da cidade, e eu sabia que você falou... Eu acho que foi quando eu descobri, que eu não sabia ainda. Mas aí, eu vi você lá no telão, ouvi sua voz, eu olhei e eu falei... É a Rita? Mas eu não sabia, eu nunca tinha visto seu rosto. Aí eu falei... É a voz da Rita? São os olhos da Rita... Mas é a Rita mesmo? Como que eu sei? Eu não sei. Aí falou lá na tela, Rita, e eu falei, meu Deus, é ela. Nossa, que sorriso lindo. Não sabia que ela tinha um sorriso, nunca tinha visto. Então foi engraçado isso. Você sabia disso? Eu te contei disso? Não. Que eu nunca tinha visto seu rosto, e quando eu vi, eu falei, gente, é a Rita. Eu falava até pra Helena, eu cheguei em casa, eu lembro, a Helena lembra disso. Eu falei, eu vi o rosto da Rita. E ela assim, tipo, como assim, Joel? Eu sou dentista. Eu nunca tinha visto Covid, né? Não, mas muitas pessoas realmente às vezes não me conhecem. Eu reconheço as pessoas na rua e às vezes elas não me reconhecem. Eu falo, Assim. gente, nossa, porque eu não conhecia? Nossa, você tá sem máscara, que diferente. É engraçado mesmo isso, né? De você conhecer alguém Porque por vê tanto com tempo. máscara, com touca, com jaleco. Então é diferente, né? É diferente, né? Quando... Agora juntando com a parte que eu vi lá no telão da igreja da cidade. Onde que encaixou dança
E seu amor por isso e tudo mais, junto com essa vida de ser dentista e isso aí. Você sabe que foi até a minha vida de quase dentista que me levou a me envolver com a dança. Como? Quando eu fazia faculdade, a gente foi participar de um projeto evangelístico, né, que tinha eu acho que era das ABUs, das faculdades, né, das universidades. Então, a gente foi acho que era numa escola, e vinham crianças ali da comunidade para a gente cuidar. Então, tinham pessoas de diversas faculdades ali. Tinha odontologia, tinha nutrição, tinha medicina, educação física, fisioterapia, enfim. E ali a gente dava palestras para as crianças, a gente brincava com elas. Então, a minha função era dar palestra sobre higiene bucal. Então, nesse encontro que a gente teve, né, nesses dias de projeto evangelístico que a gente teve, das universidades ali atendendo a comunidade, teve uma apresentação de um grupo de pantomimas. Né? Pantomima é uma forma artística que a pessoa faz isso, usa gesto, e elas usavam o rosto pintado. E eu estava com uma amiga da minha igreja lá, que hoje é a pastora Vivian, esposa do pastor Fabiano. E a gente viu, e a gente falou, nossa, que legal. A Vivian viu e falou, puxa, que legal isso. E foi lá e conversou com a pessoa do grupo lá que fez essa intervenção artística, né? E ensinou para a Vivian os movimentos. Era tipo uma coreografia, mas assim, bem de gestinho. E a Vivian falou, Rita, vamos tentar fazer isso na igreja? Vamos levar isso, que daí a gente trabalha, como a nossa igreja sempre teve essa visão evangelística, né, muito grande, esse trabalho com crianças. A gente tinha um trabalho com crianças numa comunidade, né, ali, que a igreja antes era ali no centro da cidade, tinha uma comunidade de pessoas mais carentes ali. E a gente fazia um trabalho evangelístico ali da igreja. A gente falou, a gente pode fazer lá no Santa Cruz. Eu falei, beleza, vamos lá. E daí ela aprendeu, a gente chamou mais 3 meninas, e aí a gente começou a fazer lá as pantomimas, né, nessa comunidade. E daí a gente foi gostando, falou, vamos criar mais uma nova. Aí a Vivian criou mais uma coreografia nova. Aí a gente começou a levar isso para o Circo da Esperança, que era um projeto que a igreja tinha também, né, que também atendia as comunidades, atendia crianças e tal. Então, além de ir para o circo nessa área da odontologia, a gente também ia nessa parte artística. E aí o negócio foi crescendo, e daqui a pouco a gente já estava dentro da igreja, né, fazendo também momentos de adoração, só que isso já foi um processo um pouco mais longo, né, porque fora da igreja, como evangelístico estava ok, dentro da igreja, isso foi a gente vai fazer 30 anos de grupo de dança. E a gente não começou como dança, a gente começou como pantomimas. Mas há 30 anos atrás, isso foi em 1996. A igreja, quer dizer, 1996. A igreja ainda discutia se podia bater palma e tocar bateria. Aí já era dança, Imagina, nem estava na conversa ainda. Jamais. A primeira intervenção que a gente fez na igreja, a gente tinha tanto cuidado que a gente fez com o rosto pintado. A gente usou beca de coral, que é aquele vestidão, assim, bem grande. E o movimento até lembro até hoje, era uma coisa bem, assim, só de gestinho e tal. E a gente lá no cantinho do palco lá fazendo, e a gente só via pessoas que se levantavam e iam embora. Eita, nós! Foi. Mas a gente teve sempre o apoio da liderança, o apoio dos pastores, né? E depois o pastor Carlito também, né? Quando ele assumiu a liderança da igreja, ele realmente abraçou muito. O nosso pastor da adoração, ministro de adoração na época também deu muito apoio. E aí a gente foi caminhando, né? Dessa movimentação que era pantomimas, foi entrando, mesmo sem a gente saber, a gente nem sabia nada de dança. A gente começou a ver videozinho, que a gente nem tinha YouTube, a gente tinha fita de... Você nem sabe o que é isso, né? Cassete? Fita... Não é nem DVD, como é que chama? Fita de videocassete, é isso mesmo. Sim. Fita de videocassete, aquelas fitonas Nunca assim. usei, óbvio. Então, a gente pegava umas referências. A principal referência, acho que foi do Ron Kenoly. Você conhece? É um balé, isso? É um cantor cristão. Eu acho que eu não conheço, não. Ele canta Sing Out, the love is here. É muito legal. E eles tinham um grupo de dança lá. E era muito bonito. Então, a gente falava, nossa, que legal, vamos tentar fazer.
né? E aí a gente começou meio que copiando, pegando, tendo eles como uma referência, uma inspiração. Nisso, aqui no Brasil também já estava começando alguns projetos na área de dança, né? Acho que a Igreja Batista da Lagoinha já estava caminhando. E a gente foi. E aí, depois de um tempo, a Vivian, ela saiu da liderança, ela que estava cuidando, né? O nosso grupinho foi crescendo. Aí eu que assumi a liderança desse grupo de dança e fiquei com ele aí durante alguns anos. E daí foi crescendo, 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 crescendo. Aí do grupinho de 5, hoje a gente já deve ter 400. Não, é gigante. É Isso gigante, que eu ia falar. hoje em dia é. A parte da dança sempre foi junto com a igreja. Não era que você amava Não, antes ou que nunca. você queria... Foi através da Não sabia igreja disso. que daí, eu já adulta, né? Aí que eu comecei a estudar dança. Na minha época de criança, a gente praticava esporte e tocava piano, fazia música, né? As igrejas não tinham dança, a gente era muito incentivado a estudar música. Hoje em dia, nas igrejas, a gente tem muita criancinha que já faz balé e tal. Mas na minha época era música. Então, eu estudei piano, na verdade. Você estudou piano quando você era criança? Estudei piano. A Helena já fez balé. Mas você fazia na... Sara Mixon. Ah, que legal! Eu cheguei a fazer um tempo lá também. Eu perguntei pra Ana, minha namorada, se era na Araújo que ela estudava balé. Ela falou, Joel, da onde você tirou isso? Nunca foi da Araújo. Ela falou que era outro lugar. Você lembra? O da Ana, onde ela fez balé. Não, era uma escola de balé, eu não lembro. Mas era outro lugar. Aham. Então, eu falei errado aquele dia. Mas eu sempre vou no Alto de Páscoa. Uhum. Eu acho que São José inteiro vai no Alto de Páscoa, não tem como falar isso. Mas, semana passada, no Natal mesmo, eu fui no evento de Natal, eu não te vi, eu procurei. Você tava lá? Não, dessa vez não. Esse Sabia, evento... eu falei, se ela estivesse aqui, eu teria visto ela. Não, na verdade, agora eu tô dançando menos, né? Sim, Eu sim. já não lidero mais o ministério, participo, mas não lidero mais. E esse Natal, especificamente, foi o primeiro ano onde realmente quem fez o Natal acontecer foram as crianças, né? Não, foi tão lindo. Nossa, foi muito tão meigo. lindo. A gente teve poucas inserções, já teve uma coreografia só, que eram adolescentes e adultos, e 2 atores que eram adultos, e o restante todo, assim, todo o corpo da dança, todo o corpo do teatro eram crianças. Foi muito lindo. E os músicos eram adultos, né? Aí tinha que ser. É. Mas crianças e o grupo de inclusão, né? Então, quem estava participando desta vez foi o meu filho, que ele é do Coral da Inclusão, que é o Renatinho. Aí ele estava lá. Eu vi ele, eu falei, Ana, é o Renato, eu conheço Você conheceu ele? Eu reconheci, porque você tinha Olha. postado no seu Instagram antes. Aí sim. começou a música, eu falei, essa música, ele aparece, é o filho da Rita. A Rita com certeza tá aqui. Aham, Mas você sim. não tava. Eu tava lá na igreja, mas não Na tava igreja. participando. Ah, você tava na igreja. Na igreja, sim. Ah, tá bom. Pensei que você não tinha ido. Fui, Mas você sim, não participou. claro. Eu acho que um ano você foi a Esther, não foi? Fui Esther uma vez. Foi a Esther. Foi nesse ano que você tava na tela. Aí você apareceu, eu falei, é a Rita? Ela dança. Como assim? Ela nunca me falou isso. E você cantou também? Não, cantar Eu acho não. que tinha playback, alguma coisa na hora que me fez. Eu falava. Ah, você falou. Eu falava, E foi a sua voz que, tipo, é longe, né? Eu tava lá na galeria. Eu ouvi sua voz e eu falei, gente, é certeza que é a Rita. A gente, todo mundo conversou no carro. Certeza que era a Rita? Certeza absoluta que foi a Rita que eu vi naquele dia. Mas é muito lindo, Rita. Tipo, O Alto de Páscoa é realmente... A história de Jesus, ela mexe com a gente, né? E é muito bem produzido, né? Muito bem Deus produzido. faz. A gente vê realmente é um milagre em cima do outro ali. Porque não é sobre a gente não tem... São poucas as pessoas que são profissionais ali que estão fazendo o negócio acontecer, mas são pessoas que são muito, muito apaixonadas por Jesus e pela obra. E aí ele faz. Pelo pouco que eu tô começando a mexer com o som, que nem você percebeu, que tipo, eu tô mexendo com o som, a gente tem a mesinha e tudo mais. Quando eu cheguei na igreja, quarta passada, que era o Natal, eu vi a mesa de som da igreja. Uhum. E a Ana queria sentar em outro lugar. Eu falei, Ana, a gente vai sentar bem aqui, que dá pra ver a mesa do som e eu vou assistir o culto inteiro. Porque
profissional, eles mudando as câmeras. Aí dá pra ver a câmera em cima das pessoas fazendo assim, aí aparece lá no telão e vê as pessoas trocando ali. Eu fiquei tipo, nossa, gente, que lindo. Você pensa no Alto de Páscoa, o tamanho que fica aquela mesa ali da House. É enorme. Nossa. O pessoal que gosta se sente na Disney, né? Nossa, é tão lindo, é tão lindo. Como que era quando você... Porque você começou do zero, né? Era bem pequenininho, você não tinha formação nisso. Tipo, você foi se virando aos poucos. Quando cresceu para esse tamanho que tá agora, como que foi organizar tudo isso e ter toda essa rotina de 200, 300 pessoas organizando tudo e você sendo a líder de dança, como que era essa rotina? O que você fazia na semana, assim? Assim, ele foi crescendo aos poucos, né? A gente tá, como eu falei para você, já são 30 anos de ministério. Então, começou com um grupo de jovens e depois a gente foi crescendo para adolescentes. Mas eu acho que o que sustentou, Joel, que é o que eu falo hoje em dia, ou falava, né? Que hoje em dia não tem mais tanto esse papel da liderança, mas uma das coisas que eu acho que não pode se perder é que o ministério ele precisa ter fundamentos, ele precisa ter alguns pilares, né? Que é a adoração, é o evangelismo e missões, a comunhão. A gente precisa ter comunhão ali no grupo, a gente precisa ter um coração que serve e a gente precisa ter um programa de discipulado ali dentro. A gente precisa ter essas 5 coisas, porque é isso que mantém a estrutura, que dá a base, que é realmente a parte que a gente não vê, né? A parte das raízes. E quando a gente tem uma estrutura forte e consolidada, é uma árvore que aos poucos ela vai crescendo, ou um prédio que aos poucos você vai construindo ali tijolinho por tijolinho. E para cada estação, a gente realmente precisa se replanejar e ver quais são as necessidades ali para aquele momento. Então, num primeiro tempo, a gente tinha um líder só. Depois chegou uma época que precisava ter um líder, mas precisava ter alguém que cuidasse dos adolescentes. Depois a gente precisava ter alguém que cuidasse dos adolescentes e das crianças. Aí a gente também começou a entender que precisava ter alguém que conseguisse focar só ali no discipulado, outro que focasse na comunhão, outro que focasse no evangelístico e outro no serviço, para que as coisas pudessem ficar mais estruturadas. Então, Sim. essa estrutura organizacional ela veio assim. Então, aos poucos, a gente construiu uma base colegiada, onde a gente chama de colegiado, né? Onde a gente tem pessoas para cada uma desses pilares. Hoje em dia, a gente tem o pilar artístico também, né? Que, no caso, aí sou a área que eu mais me envolvo, né? Que eu cuido até ali hoje no em Ministério. dia? Sim. Hoje no Ministério de Dança. E a gente tem os líderes de faixas etárias. Né? Então, a gente tem hoje em dia, né? Tá desde o diamante, que são os 60 mais, né? Diamante, bom nome. Não os velhinhos. Não, elas são uma belezinha, coisa mais linda. Então, tem desde o diamante, tem os jovens, tem adolescentes, juniores, bronze, crianças. ouro. E aí a gente tem também as modalidades, que foi uma outra necessidade que teve. Teve uma época que era só meio que uma dança sem muita definição. Tem jazz, Agora a gente balé. tem as danças urbanas, tem sapateado, né? Então, tem a parte a gente fala que são os aéreos, né? Das acrobacias aéreas, tecido, essas coisas. Então, assim, a gente tem... Então, para cada uma dessas áreas, a gente tem um líder, a gente tem um co-líder, e hoje em dia a gente precisa ter uma equipe para ajudar a cuidar de cada uma dessas áreas. Por exemplo, a pessoa que cuida da área que a gente chama de serviço, ela cuida de toda a parte de organização de figurinos, de confecção de figurinos, tudo passa ali por essa pessoa. Então, ela tem uma pessoa para estar cuidando de cada coisa, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, o Alto de Páscoa, a gente precisa organizar a sala, colocar cadeiras, a gente precisa fazer toda uma estrutura. Você tem uma pessoa que vai cuidar disso daí. A gente tem uma equipe de pessoas que cuidam ali do discipulado, que vão estudar, que vão escrever estudos, né, devocionais para aplicar ali para o ministério, e não só para a faixa etária ali dos adultos e adolescentes, mas isso para todas as faixas etárias. Então, ele funciona realmente tem uma estrutura muito grande ali por trás de organização para fazer as coisas acontecerem. Eu acho muito... E ficou mais lindo depois de vocês descrever tudo. Porque tem um ditado, eu não lembro quem que falou, mas
toda apresentação que você vê num palco, alguma coisa assim, teve mais de 200 horas de trabalho árduo das pessoas pra chegar naquele produto final que parece que é só leve, que não tem, tipo, ninguém tá pensando em nada, mas teve 200 horas a mais de pessoas trabalhando pra ter os figurinos, pra ter as cores, pra ter a luz no lugar certo, pra colocar o tecido pra as pessoas não caírem. É sempre isso que eu penso, como que não cai? Mas fica tão lindo a produção final que eu só fico assim. E eu nem sou uma pessoa que eu assisto no YouTube depois, dança ou nem nada assim. A Ana ama muito isso, por isso eu vejo às vezes. Mas também eu fico, que legal esse balé. Eu não tô entendendo nada. E ela, tipo, você não tá entendendo? Isso aqui significa isso? Não, ela tá girando, mas tudo bem. Mas quando eu tô lá na igreja, eu fico, gente, que lindo. E junta a música, e junta todas as pessoas dançando, e dá pra ver o sentido daquilo que você sente mais. Eu acho uma das coisas mais lindas, de verdade. O importante é ter o sentido, né? Quando você Tem falou que que ter você sentido. era líder disso, eu falei, a Rita, dentista, gente boa, e ainda faz tudo isso. Eu fico, gente, como que você acha tempo? Como que você acha tempo na semana pra fazer tudo isso? Como que você encaixa as coisas? A gente tem que ter suporte, né, Joel, em tudo. Então, primeiro meu marido, né, embora às vezes ele fique meio chateado, você fica muito na rua, você não para em casa, você não sai do celular, né, mas assim, ele tá ali, né, comigo. Os meus filhos, as minhas filhas são bailarinas, então dava para carregar elas junto, né, então assim, você tá ali com a família ao mesmo tempo. Então, esse apoio ajuda muito. Eu sou dentista, claro que eu trabalho bastante e tal, mas existe uma possibilidade de gerenciamento de horário quando é necessário. Isso tem que organizar o dia, né? Não é assim, tem filhos, o cuidado com os filhos. Tem o Renato, né, que desde que quando o Renato nasceu, que ele nasceu com síndrome de Down, foi quando eu saí, a primeira vez que eu saí da liderança do ministério, isso foi em 2004. E daí eu fiquei um tempo, não vou dizer afastada, que meu pezinho sempre teve ali, de alguma forma, né, não tão presente, mas aí eu tive os 3 filhos, mas sempre de vez em quando eu estava por ali. Você tem 4 filhos? Tenho 3, tenho tá 3. Mas assim, apoio da família, apoio das próprias pessoas ali do ministério mesmo, elas ajudam. Quantos ensaios foram na minha casa, porque eu não podia sair porque estava com o filho pequeno. Elas iam para minha casa. Então, assim, as coisas, quando elas estão ali nos planos de Deus, ele vai, tudo aquilo que ele cria, ele sustenta, né? Então, ele vai encaixando, fazendo com que as coisas se encaixem ali no lugar. Porque a vida continua, né? Você tem o ministério, eu como dentista, como ortodontista, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que investir nos meus estudos, né? Tem que cuidar dos meus pacientes, dar a atenção que eles precisam. Então, mas as coisas vão se encaixando. Entendi. Não, é impressionante. Porque eu fico, tipo, eu tenho uma coisa pra fazer hoje. Nossa, vai ser difícil. Eu tenho uma coisa pra fazer hoje, é tipo, ligar o computador e mandar mensagem. É tipo Não, uma coisa mas assim. difícil, Às sim. Às vezes. Eu tô exagerando muito, porque eu faço muita coisa no meu dia. Calma. Mas eu fico muito impressionado quando eu vejo pessoas que fazem tantas coisas e faz com excelência as coisas que, tipo, não é uma coisa tá um pouquinho ali, mas o outro tá legal. Tipo, tudo com excelência eu acho maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Porque eu acho, tipo, super-herói, nível super-herói o que você faz. Joel, eu acho que a gente tem que aplicar força naquilo que é necessário mesmo. E excelência, para mim, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. O recurso que você tem é esse, então dê o melhor que você pode em relação a isso, né? Mas a gente realmente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se ausenta de casa, se ausenta da família, né? Até o relacionamento com Deus. Às vezes a gente está servindo no ministério, mas o seu relacionamento ali com Deus, às vezes, ele começa a ficar deficiente. Então, a gente precisa repensar. A gente sempre tem que estar ali recalculando a rota para ver se é isso mesmo que é para fazer, porque não é uma vida de ativismo que a gente tem que buscar. A gente precisa encaixar o descanso nesse processo, porque o descanso é bíblico, ele vem de Deus. A gente precisa encaixar o cuidado com a saúde, com a mente, com o coração, com a família, né? Então, equilibrar tudo isso daí não é realmente fácil, mas, né, a gente vai colocando a dependência de Deus e pedindo a orientação e sabedoria para ele ir direcionando. É aqui, não é, agora menos, agora mais. Alto de Páscoa, aí é uma época que a gente foca mais.
A gente concentra ali uma energia grande naquilo. E aí, alguns outros projetos, às vezes a gente fala, ó, daqui a pouco eu mexo um pouco mais nisso. Agora a gente está mais concentrado no Alto de Páscoa. Mas a liderança, realmente, quando era época de liderança, aí exigia bastante. Né? Era como se fosse um segundo trabalho mesmo. Sim. Porque era ali constantemente. 400 pessoas. Eu creio que hoje deva ter mais ou menos isso, sim. Você, quando tem 400 pessoas dentro de um ministério de dança, assim, você consegue ter aquele contato com cada um? Obviamente não tem como ter contato com cada um, mas você tem que estar sabendo de tudo, né? Então, como que a informação chega pra você por meio daqueles, tipo, o suporte de essa pessoa tá nessa área e tudo mais? Como que chega pra você toda a informação? Hoje em dia, quem cuida do Ministério de Dança é a Fernanda, né? E ela tem uma capacidade incrível de realmente estar presente em tudo, mesmo sem estar presente, né? Embora ela consiga estar bem mais do que eu nos grupos, né? Mas, assim, é a sua equipe, né? Você tem que ter uma equipe boa, com uma boa comunicação ali com você, que aí você consegue ter acesso a tudo que está acontecendo, né? Então, essa capacidade de gerenciamento de equipe, eu acho que ela é fundamental para você não perder, para você não perder nada aí no meio do caminho. Eu tenho uma pergunta meio boba pra você, que é: se você tivesse que só escolher um dente pra ter pro resto da sua vida, qual seria? Seria o 22? O Joel sabe 43? os números do dente. Só um? Não pode ser pelo menos só pode 4? um. Você tem que escolher seu favorito. Poxa vida. É uma pergunta boba, mas eu queria te perguntar. Que nem Nossa, mãe mas tem só filho um? favorito, sempre. Dentista deve ter um Joel do céu, dente porque favorito. um dente eu não faço nada com um dente. Precisava ter pelo menos 2. Tá, 2. Vou mudar as regras. Meu Deus. Acho que eu queria ter 2 molares para eu mastigar. Porque se eu só tiver 2 dentes na frente, eu vou continuar feia. E eles não vão servir para nada. O que eu faço com 2 dentes aqui, É sem verdade. nada? Né? Vai ficar feio do mesmo jeito, não vai? Então é melhor ter 2 dentes para mastigar. o picles cristão lá do Vegetais. Então, aí eu fico feia e não como. Então é melhor eu ficar feia e comer, né? Feia e bem alimentada. Então só 2 aqui pra poder... 2 molares para mastigar de um lado só. Aí, segundo a técnica do chiclete, cresce só um lado do rosto. só um lado do rosto. Não, realmente, dá uma diferença sim, né? Não vou dizer que não, dá. A gente precisava de uma TV aqui pra eu te mostrar as fotos. Você já viu aquele cara loiro que ele só faz isso? É que, tipo, ele é influenciador de maxilar. E aí ele tem uma maxilar que, tipo, ele faz assim, dá pra ver todas as fibras, assim, quase, tipo, veia, como se fosse um bíceps, que ele fica assim, comendo as coisas. E aí ele mastiga as coisas. Meu Deus do céu. Eu não quero ocupar seu dia inteiro se você precisar fazer as coisas. Por isso que eu também pensei, eu vou perguntar pra Rita se ela pode vir aqui no podcast, mas ela provavelmente tem coisa acontecendo. Não sei se ela vai ter tempo. Aí você falou, terça de manhã eu consigo. Eu falei, gente, para tudo. Vamos todo mundo lá, que a Rita tem um tempo livre e a gente vai gravar. É que eu tô de férias, né? Ah, De então você recesso. tá fazendo nada. Mais ou menos, Não. né? Mais ou menos. O nada da O dia Rita que você é vê, muita coisa. ó, a mãe de 3 filhos nunca fica sem fazer nada, né? Exatamente. A gente tem casa, tudo, e aí tem que dar um jeito na casa também, né? Tentar, pelo menos. E a gente já começou a trabalhar com a Alta de Páscoa. Pera aí. Então, Não, a gente já tá no vocês processo. começaram agora? O Alto de Páscoa do ano que vem. Sim. Vocês começaram agora, tipo, essa já semana. tá. A gente não começou o ensaio efetivamente, mas a gente está nessa parte de organização, divisão de pessoas e já está no processo de criação das coreografias, né? Jesus vai voar de novo? Vixe, não posso falar. Meu Deus, não me faz essa pergunta. Eu falei pra você, a Tá. melhor tática que vocês poderiam usar. Agora vocês não vão poder usar. Ixi. É a tática do iPhone. 1 ano faz super da hora, beleza. Aí o próximo ano, as pessoas vão querer que você supere isso aqui. Então o que você faz nesse ano? Você faz pior. E as pessoas vão ficar tipo, nossa, nem foi tão legal, mas tudo bem, mas ainda faz com excelência e tudo mais. Mas faz um pouquinho pior. Aí nesse ano, você só faz o que você fez nesse ano e todo mundo vai achar incrível. Não, é uma estratégia boa. Faz sentido. Faz sentido. É o que eles fazem com o iPhone 15, não adiciona nada. Aí todo mundo. Aí o iPhone 16.
uma câmera nova. Aí todo mundo... "Oh". É uma boa tática, não é? Você Você vai usar? Eu não posso falar. Não aqui. Ela, não fala essas coisas, Joel, que eu já tô fazendo. Mas muito obrigado por vir aqui no podcast. Eu espero que você Joel, gostou. eu que agradeço. Fico honrada com a oportunidade de ter mais um tempinho aqui com você. Tão Sim. gostoso, né? As consultas do Joel sempre duram tanto tempo. A gente fica conversando. É bom ter uma conversa que não é assim. Como tá seu dia hoje, Joel? Eu. Tudo bem. E fazendo assim. Você consegue parar um segundo? Então, Rita, eu tava pensando sobre isso aqui. Ela, é verdade, a gente conversa por 15 minutos. Aí você, peraí, Joel. Aí faz o desgaste. Só é difícil escanear, né, Joel? Porque vai escaneia um dente. Mas... Eu espero que eu não te irrite com isso. De maneira nenhuma. Não, é gostoso, descontrai o dia. Eu também queria te ver de conversar. novo antes de ir para os Estados Unidos, porque a gente fez a última consulta e eu falei, não vou ver a Rita mais todo mês por 5... Não é 5 anos ainda, é 4,5, vamos lá. Mas todo mês por 4 anos te ver e agora eu não vou te ver esse mês que vem. Aí eu não vou saber o que eu faço. Aí eu falei, vamos gravar um podcast pra gente pelo menos matar um pouquinho da saudade. Foi muito legal, obrigada mesmo. E hoje você quebrou um recorde mundial. Ai, meu Deus. Primeira convidada do podcast. A primeira mulher que quis vir no podcast. A gente tinha marcado uma, ela cancelou. Eu fiquei, gente, por que não? Ai. Mas eu acho que era rotina mesmo. Mas muito obrigado por vir. Imagina, eu que agradeço, Uma Joel. maravilha conversar. Obrigada mesmo, obrigada a vocês aí. Deus abençoe. Eu sempre faço Amém. assim, ó. Ah. É isso aí. Oi? Por favor, se você quiser divulgar qualquer coisa do seu Instagram ou do consultório? Não é consultório, é consultório. É, consultório. Se você quiser divulgar qualquer coisa, é só falar pra eles aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui. Se vocês quiserem me seguir, saber um pouquinho mais sobre a minha rotina, sobre a minha carreira, sobre os tratamentos com Invisalign, é só me seguir no doutora_Rita Mello no Instagram.